Olá, sétimo ano. É hora da revisão. O que nós estudamos nesses últimos dias? Vamos lá, sétimo ano. Lembrando que o tema é terra, tá bom? Vamos lá então, meninos. Primeira coisa que estudamos: atmosfera, camadas de gases que envolvem o planeta Terra, né? Sabemos que 21% desses gases são oxigênios, 1% são outros gases, 78% da camada atmosférica é nitrogênio. Oxigênio e nitrogênio são os principais gases é, presentes na nossa camada, né? Então, nós temos aí cada camada da atmosfera. Primeiro, a Terra é dividida em camadas. As camadas da atmosfera têm as características postas: exosfera, termosfera, mesosfera, estratosfera e troposfera, certo? Dentro disso aí, deixa eu pegar minha imagem e jogar aqui no cantinho. Exosfera, para começar, inicia-se um fim da termosfera e se estende para o espaço. Vai embora lá para o espaço. Termosfera, onde se propaga ondas de rádio. Então, é onde chegam os sinais, né, de rádio, satélites, onde ocorre a aurora boreal. Lembra que eu falei para vocês do Papai Noel? Que é impossível ele passar pela aurora boreal, porque essa camada, ela chega a 1000 graus Celsius. Pensa, tanto que é quente, né? Mesosfera consiste na camada mais fina da atmosfera, né? Mais fria, perdão, da atmosfera. E ali, a camada mais fria da atmosfera, ela além de ser essa camada mais fria, eu quero que você entenda o seguinte, que ela é onde entra pequenos meteoros, e que tem gases incandescentes, que esses meteoros pegam se incendeiam, né? Ficam em formato de chamas. E essas chamas, elas caem na Terra e você acha que é uma estrela cadente. Não, mas são pequenos meteoros. Estratosfera, tá? A estratosfera localiza-se a camada de ozônio. Eu falei para vocês que a camada de ozônio é o protetor solar natural da Terra. Então, protege a Terra, né, contra o raio UV, UVA, os raios ultravioletas do Sol. E a troposfera, né? A troposfera, nessa camada que os seres vivos respiram normalmente, ocorre esse fenômeno denominado clima e tempo, né? Então aí nós temos. E para isso nós iremos falar sobre o clima e sobre o tempo, né? Então o que é isso, professora? Clima e tempo são a mesma coisa? Parou para pensar nisso? Não. As pessoas confundem esses dois conceitos. Chamam o significado da mesma coisa. Clima, tempo, são conceitos que significam coisas diferentes, tá? Não tem a amostra da previsão do tempo? Então vamos falar aqui, ó, sobre isso. Tempo. O tempo hoje tem a temperatura de 10 graus Celsius. Quando falamos que o dia está quente, está frio, está seco, está chuvoso, estamos falando de tempo, né? Tempo atmosférico, né? Ou simplesmente tempo, condições meteorológicas de lugar e determinado momento. Então, quando eu falo sobre isso, eu estou falando do tempo, né? Eu falo do tempo, tá? Essas condições podem estar estáveis em determinado período ou podem mudar a qualquer instante, ou seja, dia para o outro, até que uma hora, né, né? Vambora. E o clima, o clima é estabelecido após anos de análise contínua e repetições de lugares, tá bom? Repetições de lugares, para determinar qual é o tipo de clima de um lugar. Os pesquisadores precisam observar, registrar as variações do tempo, atmosférica, no mínimo 30 anos. Então, para eu poder saber sobre aquilo ali. Perdão. As características do tempo são observadas como a temperatura do ar, do solo, precipitação de chuva e neve, umidade do ar, cobertura, nebulosidade,
clima que é influenciado por outros elementos, né? Então, tudo isso aí vai me caracterizar o quê? O clima. Então, os elementos climáticos são temperatura, percepção de chuva, pressão atmosférica. Lembrando que você sofre pressão atmosférica por todos os lados. Então, quer dizer, professora, a pressão atmosférica aqui no primeiro andar é a mesma do 25º? Não. Quanto mais alto, lembra? Quanto mais alto, menos pressão atmosférica. Quanto mais baixo, maior a pressão atmosférica. É a mesma coisa de você estar sentado na borda da piscina, você está sofrendo um tipo de pressão atmosférica. Mergulhou, você vai sofrer maior quantidade de pressão atmosférica. Ok? E nós temos a temperatura. Raios solares atingem a superfície da Terra com intensidade diferente, ou seja, a absorção de raios solares são sólidos, líquidos do planeta Terra, e aquece e transfere o calor para o ar, fazendo que a temperatura aumente, tá? Lembrando que a nossa Terra tem as calotas polares. Então, essas calotas polares, elas são congeladas, porque os raios solares, eles emitem bem ali no meio, né, da Terra, bem no meio do globo terrestre, e não nas bordas dela, que é nos polos, ok? E a precipitação? O ar da atmosfera contém água em estado de vapor, causado por evaporação em parte de rios, oceanos, solos, e a transpiração de seres vivos. Como atinge certa altitude de vapor, a água se condensa, ou seja, em formato de nuvem, e faz a precipitação de chuva. Ou seja, se o vapor atinge as camadas mais elevadas e frias, ocorre a formação de precipitação de pedras de gelo ou granizo. É quando uma frente de calor e nuvens, elas se chocam, né? Aí acontece os granizos, tá bom? Precipitação atmosférica, ar no tempo e peso. A força do ar faz com que a superfície terrestre é chamada de pressão atmosférica, tá? E essa pressão atmosférica é mais forte ou fraca. Outros efeitos importantes é a pressão atmosférica ocorrente de ventos e sugerem que as pessoas se deslocam por uma área de menor pressão, fazendo com que, além dos eventos, existem também deslocamentos de massa de ar, que altera o comportamento do clima em diferentes partes do planeta. Como assim, professora? Lembra que eu falei para vocês do solstício do equinócio? Então, quando é solstício no hemisfério norte, é o equinócio aqui. Então, há uma diferença, ou até mesmo, aqui no estado de Goiás está 24 graus, 30 graus. Lá no Rio Grande do Sul, chegou uma chegou uma frente fria vindo da Argentina, vindo ali dos polos, tá? Menos 2 graus Celsius. Então, essa é a precipitação, ou seja, com a temperatura ou pressão atmosférica, tem uma intensidade de forma em todos os lugares do planeta. Por exemplo, será que em Campos do Jordão a temperatura é mais baixa que em São José dos Campos? Então, você pode observar que aí é sim mais baixa, por conta desse fator que faz o elemento da temperatura seja diferente em Campos do Jordão. Então, vai mudar essa temperatura de acordo com a pressão e com os elementos existentes ali, ok? E aí, são os fatores climáticos, tá? Nós temos fatores climáticos que influenciam a temperatura: altitude, latitude, quantitude e maritimidade, desculpa aí. Quanto mais alto é frio, quanto mais próximo da linha do Equador é mais quente. Os continentes que aquecem rapidamente, que os oceanos. Então, tem tudo isso aí que vai ser os fatores que influenciam a temperatura atmosférica. E nós temos fatores que influenciam a precipitação, que é a latitude, e a continuidade da maritimidade, que é áreas próximas do Equador e áreas próximas ou inferiores aos continentes, tá bom? E aí nós temos fatores que influenciam a pressão atmosférica, que é a altitude e a latitude. Lembrando, quanto mais alto, né, a pressão atmosférica menor em áreas de alta altitude e mais próxima à linha do Equador, ou próxima ou à linha do Equador ou menor, maior a pressão exercida ali, tá bom? Massa de ar, né? Eu acho que eu tô falando muito rápido. Massa de ar. Vamos lá.
A massa de ar, né? As massas de ar são grandes volumes atmosféricos, características de temperatura, umidade, características de acordo com cada região, tá bom? E que vão surgindo. E esse deslocamento dessas massas de ar são pressão atmosférica do ar, por motivo de pesado de exército de força, né? Pressão atmosférica, entra tudo nisso aí. Então, nós temos aqui um desenho: alta pressão, direção do vento e baixa pressão. O ar está deslocando em alta pressão, onde existe mais ar, para áreas de baixa pressão. Então, ele vai continuando. É como falar assim, Goiânia vai chover às 14 horas, na parte da tarde. De repente, Goiânia não chove. Chove em Aparecida. Por que choveu em Aparecida? Porque a alta pressão empurrou as nuvens, né, em direção ao vento para baixa pressão, que era aqui em Aparecida. Aconteceu o deslocamento das nuvens. E esses movimentos é próximo aos polos atmosféricos, e também as temperaturas são mais baixas, que formam as massas de ar frio, que é o caso que está acontecendo agora, nesse exato momento com a gente, certo? E aí existe, já nas áreas da linha do Equador, a pressão atmosférica é menor, a temperatura é maior e as metas de ar são formadas de massa de ar quente, ok? E aí nós temos aqui, vamos lá, massa de ar frio intenso, região sul registra neve e temperaturas baixas de 0. Massa de ar formou-se no Polo Sul. Então, lembra que eu falei para você que ela forma lá no Polo Sul, passa pela Argentina e chega ali na região sul do Brasil? Faz cair temperaturas onde ela passa. Então, o que acontece? Significa o quê? Que a baixa umidade, a temperatura, ela vai diminuir de acordo com a massa de ar. E aí, agora aqui, para e pensa aqui no que ele está falando. A massa de ar aquece o seco. Massa de ar quente, seco, aumenta a temperatura nesta semana em Minas. A massa de ar formou-se aonde? Lá na linha do Equador, que faz aumentar a temperatura. E a seca é porque formou no continente e terá uma umidade para trazer, ou seja, trará uma umidade, ou seja, não vai trazer a chuva, só vai trazer o quê? Não trará umidade, vai ter uma temperatura seca, ruim, ok? E aí nós temos as massas de ar que atuam no Brasil: Atlântica, né? Equatorial Atlântica, Tropical Atlântica, Equatorial Continental, Tropical Continental e Polar Atlântico. Então, tem tudo aí no nosso mapinha aí. Reproduzam esse mapa, por gentileza, tá? Reproduzam ele no caderno para mim. Zonas climáticas. O planeta é dividido por zonas térmicas que possuem características e uma quantidade de luz solar recebida diariamente, né? Você sabe disso. Então, nós temos aqui as zonas polares, que são as zonas frias, né? Polo Norte e Polo Sul, né? São extremamente inclinadas e nelas são registradas menores temperaturas do mundo, são nas zonas polares, tá bom? Nós temos as zonas temperadas, que são áreas onde a raios solares atingem a superfície de maneira que não são muito inclinadas, tá? E as características produzem temperaturas agradáveis, ou seja, uma temperatura agradável. E a zona tropical ou intertropical, que zonas próximas da linha do Equador, onde os raios solares incidem na superfície da Terra perpendicular, ou seja, grandes e intensas. Nessas regiões, as temperaturas elevadas sendo assim considerada muito quente do planeta. E você pode ver que essa zona tropical e intertropical, ela está ali próxima à linha do Equador, que é onde nós estamos localizados. Então, essa zona fica bem mais quente, bem mais suscetíveis e fica bem sobre nós, tá? E, meninos, então, calma aí que tem mais.